Boa tarde, pessoal. Vou resolver mais algumas questões com vocês dessa nova lista, tá? Novamente, vou começar resolvendo umas mais fáceis e depois umas mais difíceis. Mais difícil é basicamente maior, tá? Porque, no final das contas, é tudo fácil, vocês sabem. O mais importante é praticar. Vamos lá. Essa daqui fala: considere o circuito esquematizado ao lado e determine. Aí ele quer a corrente do circuito, a queda de tensão em cada resistor, a potência dissipada em cada resistor, a potência fornecida pela fonte, tá? Então, pessoal, esse circuito aqui tem série, certo? Tem um único caminho para a corrente percorrer, tá? Tem um único caminho, onde começa um termina o outro e um único caminho. Isso é característica de série. E em série, a gente sabe que a fonte tem aqui um mais e um menos, a corrente sai do positivo e vai para o negativo, tá? Aqui no negativo ela está chegando. Então, a mesma corrente que passa no resistor R1, passa pelo 2, passa pelo 3, passa pelo 4. Esse é o percurso da corrente, certo? Já a tensão, em série, ela se divide, tá? Vai cair uma parte aqui, outra parte aqui e outra parte aqui, tá? Então, desses 100 volts, vai cair X aqui, X aqui, X aqui, X aqui, e vai sobrar zero, porque o negativo, às vezes vocês vão ver com símbolo de terra, tá? Que é esses tracinhos que vão diminuindo a terra, ele equivale a 0 volts, tá? Então, a gente sabe que série, a corrente é a mesma, tá? E a tensão, ela se divide com os resistores. Beleza, se ele quer a corrente no circuito, ele quer a corrente total, certo? Letra A. A corrente no circuito, ele quer a corrente total pela lei de Ohm, V igual a RI, certo? Lei de Ohm, não esqueçam disso nunca. V igual a R vezes I, resistência vezes corrente. Então, a corrente, o R está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser a tensão total dividido pela resistência total. Nesse caso aqui, a tensão total é quem? A tensão da fonte, né? 100 dividido pela resistência total. Como está em série é só somar as resistências, né? Resistência total é a resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, que é 5, mais a resistência do terceiro, que é 8, mais a resistência do quarto, que é 2. Somando tudo, você tem 25 ohms, tá? Então, 100 dividido por 25, 4 amperes. Então, 4 amperes está saindo da fonte e está passando por todos os resistores, que eles têm um único caminho, é a única corrente, tá? Isso que é sério. E a tensão vai se dividir, vai cair um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Que é o que ele quer justamente na letra B, que é a queda de tensão em cada resistor. Então, eu vou chamar V1, tá? A tensão em cima do resistor 1 vai ser quem? Vai ser R1 vezes a corrente que passa no resistor 1. Só que a corrente que passa no resistor 1 é igual a total, certo? Já que em série é a mesma. Quem é o resistor 1? 10. Quem é a corrente? 4. 10 vezes 4, 40 volts. Em cima do resistor 2, V2. Então, vai ser o resistor 2 vezes a corrente que passa no resistor 2, que é a corrente total, porque está em série. A resistência 2 vale 5. 5 vezes 5 vezes 4 igual a 20 volts. Já a tensão V2 é a tensão em cima do resistor 2, certo? Resistor 2 vezes a corrente que passa pelo resistor 2, que é igual ao total, porque está em série. R2 é 5 vezes 4, 20 volts. A tensão em cima do resistor 3 vai ser o resistor 3 vezes a corrente que passa pelo resistor 3. Quem é o resistor 3? 8. Quem é a corrente? 4. 8 vezes 4, 32 volts. E por fim, a tensão em cima do resistor 4, que vai ser o resistor 4 vezes a corrente que passa pelo resistor 4. Quem é o resistor 4? 2. A corrente, 4 amperes, 2 vezes 4, 8 volts. Então já achamos todas as tensões que caiu em cima do, dos resistores, tá? Então, gente, se eu der nomes aqui, vou chamar aqui de A, aqui em B, aqui C, aqui D, e aqui vou chamar de E.
Em A, eu tenho quanto de tensão? Ó, eu tenho 100 volts aqui na frente, na fonte, não perdeu nada. Então, em A eu tenho 100 volts, certo? Em B, eu tenho quanto? Em A eu tinha 100, menos o que perdeu aqui no resistor 1, certo? Então, em B, eu tenho a tensão do ponto A menos a tensão que perdeu no resistor 1. E a tensão do ponto A? 100. Quanto que perdeu no resistor 1? 40. 100 menos 40. Então, em B, eu tenho 60 volts. E em C, a tensão no ponto C vai ser quem? Vai ser a tensão no ponto B menos o que perdeu aqui no resistor do 2, tá? A tensão do resistor 2. Em B eu tinha 60 volts. Quanto que perdeu no resistor 2? Nós calculamos aqui 20. 60 menos 20, 40 volts em C. E em D eu tenho quanto? A tensão no ponto C menos o que perdeu no resistor 3, tá? No ponto C menos o que gastou aqui no resistor 3, sobrou a tensão VD. Quanto que vale VC? 40 menos a de V3, 32 volts. 40 menos 32, 8 volts. E no ponto E? No ponto E é o que eu tinha no ponto D, menos o que eu perdi no resistor 4, tá? Então, no ponto D eu tinha 8 volts. No resistor 4 eu perdi 8 volts. Então, menos 8, que é igual a 0 volts, certo? Então, no E eu tenho 0 volts, porque o E está ligado ao terra, ao negativo da fonte, que era para dar 0 volts mesmo, certo? Então, aí já tem os pontos de tensões passo a passo, tá? Isso vai ser importante em outras questões lá na frente. Vou apagar aqui para eu resolver outra letra. A potência dissipada em cada resistor, tá? Aí vocês podem usar qualquer uma daquelas equações de potência, tá? P é igual a RI ao quadrado, P é igual a V vezes I, P é igual a V ao quadrado sobre R. Pode usar qualquer uma das três, certo? Lembrando que se você quer a potência em cima do resistor 2, então vai ser a resistência 2, a corrente que passa pelo resistor 2, ou a tensão que cai em cima do resistor 2, tá? Vou pegar V vezes I, por exemplo, para achar o P1. P1 é igual a V vezes I. V do resistor 1 vezes a corrente do resistor 1. Quem é V do resistor 1? A tensão que cai aqui no resistor 1, 40 volts, né? 40 vezes a corrente que é 4, que dá 460 watts, tá? Para achar P2, eu vou usar R ao quadrado. P2 é igual a R vezes I ao quadrado. Quem é R2? 5 vezes o I é 4, 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 16, 64, né? 64 watts. P3, vou usar V vezes I de novo. V3, né? V3, 32 vezes 4, então também 64 watts. Aqui eu errei, né, gente? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 vai dar 32, 64, 78. 78. Errei a conta que eu fiz de cabeça, em vez de fazer de calculadora. Ok, e por último, P4, vou usar a outra fórmula, V ao quadrado sobre R. Já pode ser qualquer uma das três. V do resistor 4 ao quadrado, que é 8, ao quadrado, dividido pela resistência, que é 2. 8 ao quadrado, 64, dividido por 2, 32 watts, tá? Então, achei a potência individual de cada resistor. E a letra T ele pede a potência fornecida pela fonte. Também posso usar qualquer um aqui das três equações, só que eu vou usar a resistência, se é o total pela fonte, então eu vou usar a resistência total, I total e tensão total, certo? A potência total é igual a tensão total vezes corrente total. A tensão total 100, a corrente 4. 100 vezes 4, 400 watts, certo?
Ou eu poderia simplesmente somar 160 mais 78 mais 64 mais 32 vai dar os 400 watts, tá? E toda a potência da fonte é distribuída, é dividida em cada um dos resistores. Ok, vamos para a próxima questão. Pronto, peguei agora a questão 3. A questão 3 dá esse circuito e pede aqui várias informações, tá? Aqui ele já não dá as informações tradicionais. Ele não deu o valor da fonte, mas ele deu a tensão que cai em cima do resistor, tá? E deu os valores do resistor. Então, você vai ter que pensar por onde que você pode começar, tá? Primeiro, dá para achar VA de cara aqui? Não dá, tá? Você tem que ver o que que dá para você achar primeiro. Eu tenho aqui a resistência 1 e tenho a tensão 1. Então, a tensão em cima do resistor 1. Se eu tenho a resistência e a tensão, eu consigo achar a corrente que passa aqui, certo? Eu consigo achar a corrente que passa pelo resistor 1, que é a mesma que sai aqui da fonte, a total. Então, a total é igual a que passa no resistor 1, e já dá para eu descobrir. E 1 vai ser quem? V1 sobre R1, lei de Ohm. V1, 1 dividido por R1, 5. 1 dividido por 5, 0,2 ampere, tá? Pronto, já tem uma informação. Aí, o que que acontece com essa corrente aqui? Chega que ela se divide, tá? Vou chamar aqui de total, ou de 1, né? Tanto faz. Aí ela se divide. Aqui vira 2 e aqui vira 2 e ali vira 3, né? Só para ficar com a mesma nomenclatura dos resistores. Ok. O que mais dá para saber agora? Dá para saber a resistência total, ó. Letra G, tá? Dá para saber a resistência total. Porque eu tenho aqui o paralelo e o resultado do paralelo vai ficar em série com esse resistor. O primeiro aqui, o resistor de 5, eu não posso fazer nada, porque ele não está nem em série nem em paralelo com ninguém. Mas esses dois aqui eu já sei que está em paralelo. Então, o paralelo de R2 com R3, resolvendo, vai ficar o resistor de 5 ohms, tá? Com esse resistor paralelo aqui, que é o paralelo do de 1 com o de 4. Fazendo o produto pela soma, 1 vezes 4 dividido por 1 mais 4 é igual a 4 dividido por 5, certo? Que vai dar 0,8, certo? 4, 40, 40 dividido por 5, 8, isso. 4, 0,8. Ok, então vale 0,8 ohms esse resistor, tá? Então a resistência total vale quanto? Agora o 5 está em série com 0,8. 5 mais 0,8, 5,8 ohms, tá? Essa é a resistência total, letra G. Agora sim, dá para eu achar a tensão no ponto A. A tensão no ponto A não é a tensão da fonte? A tensão da fonte é a tensão total. A tensão total vai ser resistência total vezes corrente total. Quem é a resistência total? 5,8. Quem é a corrente total? Nós descobrimos ali 0,2. Tá? Vou pegar a calculadora aqui. 5,8 vezes 0,2. Eu fiz aqui na calculadora, deu 1,16. 1,16 volts, tá? Ok. Então, já achei o VA. VA é igual a tensão total, é igual a 1,16 volts. E VC?
VC é a tensão que cai no ponto A, menos o que pede aqui no resistor de R1, que a questão já deu que é de 1 volts. Vai ser VA menos V1. VA é 1,16 volts, V1, 1 volt. 1,16 menos 1, 0,16 volts, tá? Então, VC é 0,16 volts. O que acontece aqui com essa tensão no ponto C? Paralelo, a tensão é a mesma, certo? Lembra? Paralelo, a tensão é a mesma e a corrente que se divide, tá? Que a corrente aqui tem dois caminhos, um para cá e outro para cá. A tensão é a mesma, tá? Começa no mesmo ponto, termina no mesmo ponto. Paralelo. Beleza, então a tensão que cai em cima do resistor R1 é a tensão VC, tá? VC menos esse ponto aqui é o B, certo? VC menos VB, na verdade. A tensão V2 é igual à tensão V3, que tem paralelo, que é igual a VCB, certo? Porque a tensão é a diferença potencial entre o ponto C e o ponto B. Só que a tensão no ponto C menos a tensão no ponto B. A tensão no ponto C, 0,16. Menos a tensão no ponto B, o terra, o negativo da fonte, zero. Então, 0,16 volts cai em cima desses dois resistores. Tá? Que é justamente o que ele pede aqui, BBC, na letra C. Certo. Na letra D, ele pede a potência em cima do resistor 1. Pode usar qualquer uma das três fórmulas. Vou usar o V vezes I, tá? P1 vai ser igual V1 vezes I1, certo? V1, 1 volt, certo? Vezes qual é a corrente aqui? Nós descobrimos 0,2. 1 vezes 0,2, 0,2 watts. P2. P2 vai ser quem? V2 vezes, vou usar o V ao quadrado sobre R, tá? Já que nós não temos a corrente. V ao quadrado sobre R2, tá? Quem é a tensão que está em cima do V2? A tensão VCB, certo? Que é 0,16. 0,16 ao quadrado, tá? Que é V ao quadrado sobre R. Dividido pela resistência R2, que é 1. 0,16 ao quadrado, deixa eu ver aqui na calculadora, dá em miliampere 25,6 miliwatts, quer dizer, tá, gente? Por que 25,6? Porque a resposta deu 0,0256 watts, tá? Se eu deslocar a vírgula para a direita, 1, 2, 3, aí fica 10 a menos 3. 25,6 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1000. Beleza. E P3 vai ser quem? Você vê ao quadrado sobre R3, tá? V3 ao quadrado sobre R3, quem é V3? VCB, 0,16 ao quadrado dividido por 4, que é o valor de R3. 0,16 ao quadrado vai dar justamente 25,6 mili dividido por 4, que vai ser igual a 6,4 miliwatts. Ok? Tranquilo até aqui, certo? E a potência total, só fazer a tensão total vezes a corrente total. Potência total vai ser tensão total vezes corrente total. A tensão total é de 1,16, tá? Nós calculamos aqui. 1,16 vezes a corrente total, que é 0,2. 1,16 vezes 0,2, que vai dar 0,232 watts. Essa é a potência total. Poderia ainda pedir para achar as correntes 2 e 3, tá? Aí só fazer a legião. V sobre R. Atenção que cai aqui o V, que é o VCB, né? O VCB que nós achamos. Aqui, 0,16. 0,16 dividido por 1. Então, a corrente aqui seria 0,16, tá? E a daqui seria 0,16 dividido por 4. Pronto. Vou apagar para pegar outra questão. Agora eu vou pegar uma questão maior.
Essa é a questão 15, tá? Que eu fiz em sala com vocês, mas eu vou fazer aqui no vídeo porque ela é uma questão grande, muito grande, tá? Que é um circuito aqui que tem várias malhas, tá? Ele pede várias informações. O segredo dessas questões aqui, ele já deu nome para os nós, é você dar nome aos nós, tá? E você desenhar passo a passo, tá? E manter as informações do circuito passo a passo, porque esse passo a passo que você vai encontrar as informações. Porque às vezes você não consegue achar o I3 aqui direto, mas se você redesenhar, em um dos seus redesenhos vai ser mais fácil de encontrar, tá? Então o que dá para a gente simplificar aqui? Esses três resistores que estão em série, certo? Um único caminho. Não dá para simplificar mais nada, porque mais nada dá para simplificar nesse caso. Ok, então esses três estão em série, vamos simplificar. Lembrando de sempre guardar as informações dos pontos. Ok, então vou desenhar aqui. Bom, esse daqui eu somando 20, como está em série, né? Série a gente soma. 20 mais 40 vai dar 100, certo? 100 ohms. E esse ponto aqui é o ponto D, esse ponto aqui é o ponto C, o ponto A, o ponto B, o ponto H e o ponto G. O ponto E e o ponto F, por enquanto, se perdeu, certo? Já que eu tirei ele aqui porque eu fiz a soma dos resistores que estão em série. Beleza. Agora, o que mais dá para fazer? Esse resistor de 100 está em paralelo com esse de 100, certo? Então, dá para simplificar ele também. Simplificando ele, vai ficar com... Eu não coloquei ali os valores da resistência, gente, que a gente vai colocando depois, tá? Ponto A, ponto B, ponto C, perdão, ponto C, ponto B, ponto H, aqui é o ponto D e aqui o ponto G. Aí eu peguei justamente o paralelo de 100 com 100. 100 com 100, vocês vão fazer lá o produto, né? 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100, e vocês vão ver lá na calculadora que vai dar 50. Toda vez que o paralelo tiver com o mesmo valor, vai ser a metade, tá? Então, vai ficar um resistor de 50 ohms, certo? Tranquilo até aqui, certo? Beleza. E agora, o que mais dá para simplificar? Dá para simplificar que esses três resistores estão agora em série, certo? Esse daqui é o resistor de 5 entre C e D, e esse aqui é o resistor de 5 também, o R7, o R2 e o R7. Então vai ficar como? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto D. Gente, o desenho está feio porque eu não tenho facilidade de escrever nessa mesinha digitalizadora que eu tenho aqui não, tá? Esse aqui não é o ponto D não, tá? Esse ponto aqui deixa eu apagar. Porque eu fiz o quê? 5,55 está em série, certo? O único caminho. Então, eu vou pegar o equivalente dele, que é somar. 50 mais 5, 60, tá? Beleza. Está em série com esse ali do meio, que é de 40, entre C e H. Está em paralelo, perdão. Tá? Então, agora dá para redesenhar agora esses dois, certo? Porque esses dois, porque eles estão em paralelo. Ambos começam em C e ambos terminam em H. Vai ficar como? Vai ficar agora somente esse circuito simples aqui, tá? 40 em paralelo com 60, vai ter que fazer a continha, né? 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Fazendo isso aí na calculadora, vai dar 24. 24 ohms. Sobrou ali, que ponto é esse aqui, gente? É o ponto C, certo? A, C e H.
E aqui o B. Ok. O resistor entre A e C, que é o de 20, e o resistor aqui entre B e H, que é o de 6. Então, sobrou, vou apagar esses cálculos aqui, senão não vai dar para caber tudo nesse pente. Beleza, então aqui agora está tudo em série, certo? Sobrou um único circuito com a fonte e a resistência total, tá? A fonte de 100 volts e a resistência total, como está em série, 24 mais 6, 30, mais 20, 50, tá? Então, esse circuito grandão aqui, você consegue representar ele por um único resistor de 50 ohms. Agora sim dá para a gente descobrir várias coisas. Aqui é o nosso ponto A, certo? E aqui é o nosso ponto B, tá? A tensão no ponto A é quem, gente? É a tensão da fonte, certo? Não perdeu nada. Então aqui a letra F a gente já tem a resposta, 100 volts, que é a tensão da fonte. O que mais que ele pede? O que dá para saber aqui? Qual é essa corrente aqui, gente? É a corrente que sai da fonte, certo? A corrente total. A corrente total vale quanto? E total é igual a tensão total sobre a resistência total. Quem é a tensão total? 100. Quem é a resistência total? 50. 100 dividido por 50, 2 amperes. Ok. 2 amperes. Então, a corrente de 2 amperes e a corrente total, que está saindo da fonte aqui, é a mesma que passa pelo resistor 1. Ó, o mesmo caminho. Então, I1, a gente já sabe. I1 vale quanto? 2 amperes. Eu pergunto aqui na letra B, 2 amperes. O R total a gente já calculou, né? Na letra A, 50 ohms. Vamos lá. O que mais que dá para a gente descobrir? Atenção no ponto C. Atenção no ponto C vale quanto? Gente, vale VA menos o que perdeu aqui no resistor de 20, certo? Então, VC é igual a VA menos a tensão V1, que é em cima do resistor 1. VA vale quanto? 100, né? Que é o próprio da fonte. Não perdeu nada, menos o que perdeu no resistor 1, V1, vai ser R1 vezes I1. R1 de 20 vezes I1, que vale 2. Então, 100, 20 vezes 2, 40. 100 menos 40, 60 volts, tá? Então, VC aqui tem 60 volts, tá? Porque 40 perdeu aqui no resistor 1, 40 volts. Sobrou 60 aqui em C, certo? Ok, vamos lá. O que mais que dá para a gente descobrir? Vamos colocar aqui nos pontos, tá? Nos outros circuitos. O ponto C aqui, eu sei que vale 60 volts, tá? 60 volts aqui no ponto C. É o mesmo ponto C, só fui diminuindo os circuitos, tá? E eu sei que a corrente total aqui, que a gente calculou, é de 2 amperes, tá? Então eu consigo achar a tensão no ponto H, certo? Quanto que vale a tensão no ponto H? A tensão no ponto H vale a tensão no ponto C menos o que perdeu aqui nesse resistência de 24 ohms. Menos o que perdeu naquela resistência de 24 ohms vai ser quem? R de 24 vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente total, certo? A corrente que sai da fonte. Então vai ser quanto que vale VC? 60. Menos resistência de 24, que é 24, vezes a corrente que passa por ele, que é 2. 24 vezes 2, 48. 60 menos 48, 12 volts. Então já sei que VH, que é a letra aqui, vale 12 volts, certo? Então aqui vale 12 volts VH. Se VH vale 12 volts, então significa que caiu 12 volts em cima desse resistor de 6, tá? Beleza, porque aqui VB é 0 volts. Vamos lá. Vou apagar aqui os cálculos novamente, depois vocês voltam no vídeo se precisarem, porque eu preciso de espaço. O que mais que ele quer aqui? O que mais que dá para a gente descobrir? Ó, o VC, a gente sabe que vale 60 volts, certo? E o VH, a gente sabe que vale 12 volts. Concorda comigo? A gente calculou, só trouxe os pontos para cá, no circuito anterior. Então, quanto que cai de tensão em cima do resistor de 40 e em cima do resistor de 60? O que cai é a tensão entre o ponto C e H, né? A tensão VCH
vai ser a tensão VC menos a tensão H. VC 60, H 12. 60 menos 12, 48 volts. Então caiu 48 volts aqui, no de 40 ohms, e no de 60 ohms também caiu 48 volts. Por quê? Porque tem paralelo, tá? Paralelo, a tensão é a mesma. Então eu sei que cai 48 volts aqui, certo? Ok. Se eu sei que cai 48 volts aqui, eu consigo achar a corrente que passa por aqui. Vou chamar aqui essa corrente de I2, tá? I2, que é a que sai do ponto C. Ou seja, a que sai do ponto C é essa daqui, certo? I2. Então, se eu achar o valor de I2, eu consigo achar quanto de tensão que cai nesse resistor de 5. E aí eu consigo achar a tensão no ponto D. Beleza. I2 vale quanto? A tensão que cai no resistor de 60 dividido pelo resistor de 60. Então, I2 vai ser igual a tensão do resistor de 60, tá? Dividido pelo resistor de 60. Qual é a tensão que cai em cima do resistor de 60? 48. 48 dividido por 60 vai ser igual a 0,8. Então, 0,8 ampere, a corrente 2, tá? Então, I2, 0,8 ampere. Se 2 é 0,18 ampere, eu consigo achar quanto que cai de tensão em cima desse resistor R2 aqui, certo? Então, V2 vai ser R2 vezes I2. Quem é R2? 5. Quem é I2? 0,8. 5 vezes 0,8 vai dar 4 volts, tá? Então, aqui em cima do R2 vai perder 4 volts. Ok. Então, a tensão no ponto D vai ser quem? Vai ser a tensão no ponto C menos a tensão que perde no ponto 2, no resistor 2, certo? V2. Então, V2 sobrou quanto? VC vale 60 menos V2 que vale 4, então 56 volts. Então, VD aqui eu tenho 56 volts, certo? Beleza. Eu sei que nesse resistor de 40 aqui também, né? Que foi daqui de trás, que é a tensão 60 menos 12, 48 volts. Eu sei que aqui tem 48 volts. Beleza. O que mais que dá pra gente achar agora, gente? Vamos analisar aqui o circuito, tá? Do resistor de 60. Aqui, ó. Eu já sei que essa daqui é a minha corrente 2, certo? O que sai de C é o I2. Beleza. Já sei a tensão no ponto D, tá? Então eu consigo achar a tensão no ponto G. Pessoal, tava gravando, passou os 30 minutos, que é o máximo do software que eu uso, na versão gratuita. Então eu tava falando aqui e não tava gravando. Por isso que já tem umas partes mais adiantadas aqui, mas eu vou voltar. No vídeo, tinha achado VD, né? E dá para achar VG. Como que dá para achar VG? Porque eu tenho essa corrente aqui, o I2, né? Que a gente já calculou. E aqui é o VD. Então, o VG vai ser quem? Vai ser VD menos o que passa no resistor aqui de 50. Então, VG, deixa eu pegar aqui o pincel. VG vai ser igual a VD menos a tensão do resistor de 50, tá? VD vale 56 volts, que a gente calculou, menos o de 50, que vai ser o R, 50 vezes a corrente I2, que a gente calculou de 0,8, tá? Então, isso aqui vai dar 16 volts, tá? VG igual a 16 volts. Ok. VG igual a 16 volts, então a gente consegue achar o VH, tá? Porque o VH vai ser quem? Vai ser o VG menos o que passa nesse resistor de 5, que é o 5 vezes o I2. Então, VH vai ser igual a VG menos o que passa ali naquele resistor de 5, que vai ser o VG 16 menos o que passa no de 5, que é 5 vezes a corrente de 0,8, tá? Que vai dar igual a 12
volts. Então, eu sei que aqui no VH eu tenho 12 volts, tá? Aqui no VG, 16 volts, e aqui no VD, 56 volts. Ok. Para achar o I3 agora, eu sei que o I3 é essa corrente aqui, ó, que sai do D, certo? A corrente que sai do D é o I3. Então, o I3 vai ser quem? Vai ser a tensão em cima desse resistor de 100 dividido pelo resistor de 100. Qual é a tensão em cima do resistor de 100? VDG, tá? Então, o I3 vai ser VDG sobre o resistor de 100. VDG é quem? VD menos VG, dividido pelo resistor de 100, que é 100. VD é 56, VG 16, dividido pelo resistor de 100, e você vai achar 0,4 ampere, tá? Então, se eu já sei que I3 vale 0,4 ampere, então eu consigo achar VE, porque quem é VE? VE, atenção, VD, menos o que perde aqui no resistor R3, tá? Vou apagar aqui. VE vai ser VD menos o que perde no resistor 3. VD é 56 e o que perde no resistor 3 vai ser o resistor 3, que é de 20, vezes a corrente que passa por ele, que é 0,4, que vai dar 56 menos 20 vezes 0,4, 48 volts. Tá? Então, VE eu tenho 48 volts. E o VF vai ser quem? Vai ser a tensão no ponto E, menos o que perde nesse resistor de 40 aqui, no R4. Vai ser 40 vezes o I3. Então, vai ser VE menos o que perde ali no resistor 4. O VE vale 48, menos o resistor 4 é 40, vezes a corrente 0,4, que vai ser igual a 32 volts, tá? E VF, que é o que ele pede ali na letra D, vai ser VE menos VF, tá? VE 48 menos VF 32 vai dar 16 volts. VEF, certo? 16 volts. É justamente o que cai aqui no resistor de 40, tá? Então, o que cai nesse resistor aqui de 20 é 56 menos 48, 8. O que cai nesse resistor aqui, 48 menos 32, 16. O que cai nesse resistor, 32, para sobrar 16, perdeu 16 aqui. Nesse resistor, tinha 16, para sobrar 12, perdeu 4 aqui. Neste 12, tinha 12, para sobrar 0, né, que é o térreo, o negativo da fonte, sobrou 12 volts nesse resistor aqui, tá? Novamente aqui, o VC é 60, para sobrar 12 aqui, então caiu 48 volts nesse R8. E nesse daqui tinha 56, para sobrar 16 aqui, caiu 40 volts nesse R6, certo? Dá para você achar a corrente também, essa corrente que está descendo. Quem é essa corrente que está descendo? Lei de Ohm. V sobre R. VCH dividido pelo R de 40. VCH é VC 60 menos VH 12, dá 48. 48 dividido por 40, achou essa corrente que está descendo. Essa outra que está descendo aqui é quem? V sobre R. VDG dividido pelo R de 100. VD 56, VG 16, 56 menos 16, 40. 40 dividido por 100, você achou a corrente que vem para cá, tá? Então, com isso, você acha tudo. Se quiser dar para achar a potência em cima de cada um, tá? Usando uma daquelas três equações de potência, a questão pediu só o P6. P6 seria quem? V6 vezes I6. P6 aqui, V6 é quanto? 12 volts. 12 vezes, qual é a corrente que passa aqui? É a corrente que está voltando para a fonte. É a corrente que volta para a fonte, é a corrente que sai da fonte, a corrente total. A corrente total sai da fonte e volta para a fonte. Então, o que passa pelo resistor 6 é a corrente total, que é 2 A. 12 vezes 2, 24 watts. Então, é uma questão grande, mas não é difícil, é só fazer com cuidado, tá? Porque nós só usamos Legion. Só Legion aqui. Legion e resistor série paralelo, né? Associação de resistores.